Só um idiota pra achar que aquilo não era vermelho, que a sua ironia, ela tampa a estatística e o que eu estou trazendo é fatos. É isso que incomoda o torcedor do Corinthians. É isso que incomoda os torcedores dos outros times. As pessoas tentam inverter uma coisa que é lógica. A falta é clara. É do jeito que você fala, parece que foram achar uma coisa que não existia. Eles foram buscar primeiro por baixo. O Corinthians é o time que mais tem lances reformados pelo VAR, ao contrário. Ele é evidente como a falta claríssima que o estádio inteiro viu. Foi revisado, meu velho. O debate pegou fogo, um trecho pra vocês aí da treta entre o Vessone e o Arnaldo aí. Mano, o Vessone defendendo o Corinthians aí com unhas e dentes. Tem que não goste dele, mas eu gosto pra caramba. O Vessa representa demais a Fiel, mano. Então se liga só, e também tem muita análise da vitória do Corinthians ontem por 2-0 em cima do Atlético Paranaense. Os antes já estão com medo do Timão chegar à final. E o Vessone falou tudo agora, hein? Deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. É campeão! É isso, é isso. Você falou um número impressionante, o Dorival, né? São quantos jogos de mata-mata de Copa do Brasil? Eu vi alguém comentando aqui 17 já confrontos seguidos que o Dorival passa de Copa do Brasil. Flamengo campeão, São Paulo campeão e agora Corinthians semifinalista. 17 mata-matas enfileirando, eu acho bastante... um número bem considerável. Mas essa tela que a gente mostra não parece um universo meio paralelo, assim? Você pega o Corinthians do brasileiro, tá lá sofrendo para pontuar, uma pontuação bem ruim, enfim. E aí vê um negócio desse, parece um time, sabe assim, com 0 gol tomado, 8 marcados, só vitória. Nada mais Dorival que isso. É muito surreal, cara. Eu acho que na conquista da Copa do Brasil do São Paulo, aliás, era muito parecido, né? Um time que tinha muitos problemas, pontos corridos, não ganhava fora de casa e tal, e na Copa do Brasil ou nos outros torneios eliminatórios. Mas agora é uma circunstância particular, né? Ele só vai ter... É como se, a gente comparou aqui, né, com mais ou menos como fosse aquela coisa que o time ganha Libertadores no meio do ano ou no começo do segundo semestre vai disputar o Mundial lá na frente. É mais ou menos isso que vai acontecer agora. Não com a mesma proporção, mas 2 meses e pouco só de Brasileirão, né? Só um campeonato do Dorival. Por exemplo, próximo jogo do Corinthians. Corinthians e Fluminense. Fluminense e Corinthians. O Fluminense também passou. Só que o Fluminense terça-feira tem o Lanús na Argentina, né? Pela Copa Sul-Americana. O Corinthians não tem mais nada até a semifinal da Copa do Brasil. Dá para se recuperar no Brasileiro. O Alex Jesus Santos fala, sai dessa bancada, Vessa. Tá vendo? Só tem ante aí. Eles são hipócritas, principalmente esse Massa e Arnaldo. É com vocês. Fala que nem começou, ainda, que a gente nem falou de arbitragem ainda. Então vamos falar agora, a gente vai falar de arbitragem. Não, espera aí, depois eu vou falar do nome dele. Alex Jesus. Alex, pra você, vai. É campeão! Alex, vai na minha. Eu tô falando aqui desde que o Palmeiras eliminou o Corinthians. O que eu falo? Ao contrário. Desde que o Corinthians eliminou o Palmeiras. O que eu falo? Como diria Arnaldo Ribeiro, o Corinthians é favoritaço a ganhar a Copa do Brasil. Essa é uma bela Mas o Corinthians ainda sem tomar gol. É um desrespeito com o Cruzeiro e com o Galo, sinceramente. Com o Fluminense também que pode chegar. Tudo bem, você pode ou com achar... o Botafogo ou com o Vasco. Você pode achar que é desrespeito. Mas não é da minha parte. É porque conheço Corinthians. Quando definiu o semifinalista, quando chega... Amanhã. Amanhã tem ficha. Quando chega... Cara, deixa ali a lombriguinha. Deixa a lombriga, aí vira... Vai criando. Vai criando isso, corpo. Vai criando corpo. É lombriga, da lombriga passa a ser... como é o nome daquele bichinho? Minhoca. Aí de minhoca é cobra d'água. Quando você vê, é anaconda. É isso que eu tô falando. Deixa eu interromper rapidinho, Massa. Perdão. A gente vai voltar a falar do Corinthians, mas agora... Parabéns a todos. Só uma coisa. Só rapidinho, sobre esse lance aí, cara, o árbitro tá de frente a 2 metros. O cara não ter dado. Isso é vermelho. Ele não quis. Isso é vermelho, não tem quis discussão. Expulsar porque não quis expulsar. Não tem discussão. Simplesmente isso, fala. Não tem discussão, isso é vermelho. Vamos lá. Na rodada de ida, foram 4 grandões que apitaram. Sim. Só que agora estamos no meio de uma eliminatória. E vários dos nossos grandões foram escolhidos pela Conmebol. Eles se espalharam por VAR e por jogos. Então o Daronco estava em Chile em alguma coisa. Ele não ia estar em Itaquera hoje. O Hugo estava. Então, assim, então aqui, ó, o Wilton Pereira estava lá, Venezuela e Colômbia. Rafael Claus estava em outro jogo. Eles estavam espalhados pelas eliminatórias e a Conmebol chamou os caras. E eles vão, obviamente. A Conmebol tem prioridade em cima da CBF. Por isso que os grandões não foram apitar.
porque na ida a Conmebol colocou os grandões para apitar os jogos de ida. Então tem uma explicação para o tal e o Davi Lacerda e não tá o Wilton, não tá o Daronco e tal. Então isso é uma informação. Por isso que eles estavam, não eram os grandões que estavam apitando nos jogos de volta de Copa do Brasil. O primeiro lance, só existe a palavra polêmica porque é o Corinthians envolvido. Isso é falta em gol. Qualquer lugar. Não, é falta em qualquer lugar. Isso não Como tem Corinthians discussão. envolvido? A gente não acabou de falar ontem aqui, antes do jogo... Que a palavra polêmica. Não teria polêmica. Você lembrando do gol anulado do Pedrinho, do VAR, por uma falta do Jadson no Dedé, qual é a diferença? Aquilo ali é uma mão no peito, isso é uma empurrada nas costas. Beleza, então tá bom. Não tem nem comparação. O tipo de lance é a mesma situação. Não. É uma falta vencida, volta a fita, na interpretação do árbitro do campo, não teria sido. E o VAR lá apitou. Não. Como volta a fita? O cara que faz a falta faz o gol. O do Pedrinho não era o cara do gol, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Quando diz Você está confundindo Não confundi, não. É o mesmo tipo de lance. Não. É o mesmo tipo de lance. O gol foi anulado por uma falta vencida lá atrás. De outro cara que não tem nada a ver com o gol. E que nem falta foi, era a mão no peito. Então nem falta foi na sua interpretação, Vessone. E não na interpretação de todo mundo. Do árbitro deu. O árbitro todo mundo deu. Parabéns pra ele. Ele deu e entrou pra história. Certo. O Corinthians foi prejudicado ontem. Não, eu tô analisando os lances. Certo. Eu não fico pondo tudo no mesmo balaio e falar... Porque a arbitragem é um todo. Infelizmente, sabe por quê? Provavelmente quando é o Corinthians, tira um lance que foi errado, que é o Vitinho, e os dois que o cara erra, Vessone, simplesmente fica de lado e aí sai como o Atlético prejudicado. Não, talvez seja uma coisa... Sendo que não foi talvez prejudicado. Seja uma ferida incurável pelas questões passadas. Não, é pelo clube que é midiático, como sempre foi. Questão midiática. Porque o Corinthians tem... Por exemplo, agora tá se falando... Só um parênteses aqui. O Inter prejudicado lá em 2005 do Tinga. Não é melhor nem lembrar disso. Verdade, foi prejudicado naquele lance. 3 dias antes, e ninguém lembra disso, aos 49 do segundo tempo, o Inter joga com o Brasiliense em casa, tá 0-0, o jogador do Inter faz um gol impedido, que participa do lance completamente impedido. Era pra fazer 1 ponto, fez 3. No domingo era pra fazer 3, fez 1. Só que aí o Brasiliense ninguém vai lembrar. Vamos combinar que a final do pontos corridos... Não tem final, pontos corridos. Pontos corridos. Confronto direto... 3 dias antes valeu 3 pontos, que era pra ser 1. O confronto direto Corinthians e Inter foi um assalto. Era 3 pra ser 1. E no domingo 1 foi 3. É isso aí. Confronto direto Corinthians e Inter foi É o que eu tô dizendo. Você nem lembrava desse jogo do Brasiliense. Eu aposto, o do Inter e Corinthians você lembrava. Nós estamos falando de confronto direto. Eu só fiz um parênteses. Então, é isso. O Corinthians não pode ser coitadinho da arbitragem. Não é coitadinho, não é coitadinho. Pelo contrário, o histórico diz. Um tem notoriedade e outro não. Virou um open bar de pênalti contra o Corinthians e Itaquera. Nos últimos 5, 6 jogos, 4 pênaltis contra o Corinthians e Itaquera. Certo. Aquele do Red Bull. Tá 2-0 o resultado Aquele do Red Bull, que é um escândalo do Kaká, ou não é um escândalo? Cara, aquilo é um absurdo. O cara nem encosta no jogador do Red Bull, cal. Certo. Olha no VAR, cal. Isso. Pênalti pro Palmeiras. Exato. Pênalti pro Palmeiras, pênalti pro Bahia e pênalti pro Coisa. Nos últimos 4, 5 jogos teve 4 pênaltis contra o Corinthians e Itaquera. De fato, realmente o Corinthians... Então, isso vai passando de lado. O do Red Bull, por exemplo, já passou. O Corinthians perdeu o jogo, 2-1. E vai passando de lado. E os do Corinthians, ou seja, ontem, estão querendo transformar um erro a favor do Corinthians, que só um idiota pra achar que aquilo não era vermelho, ou os dois. Tinha no lance do Vitinho? Começo do segundo tempo, exato. Enfim, 8, 10 minutos do segundo tempo. Certo. Aquilo. E sendo que tem 2 lances na qual o Corinthians, uma falta completamente absurda que precisou do VAR, e olha que o VAR pensou bastante em chamar o cara numa falta que é óbvia, que qualquer um viu. Não, e depois o Mateuzinho, num lance inconclusivo... Perceba... Que nós estamos no século XXI, o estádio de abertura de Copa, 400 câmeras, e eu sou obrigado a escutar, olha, o lance é inconclusivo, vale a opinião do campo. Tem a câmera conclusiva? Não é possível que a gente não tenha uma câmera que dá para o árbitro resolver uma solução como essa. Não tem. Eu não estou nem criticando o árbitro, o VAR chama sem sistema. Então, eu estou criticando o sistema todo de maneira geral. Nós ouvimos o áudio da revisão da falta, e a primeira discussão é se houve falta por baixo.
Você analisa o lance por baixo para não acontecer como São Paulo e Palmeiras, quando ficaram pensando no Tigrinho por cima e a palhaçada era toda por baixo. Por isso que tem que se olhar isso daí. Era o Tigrinho indo pro goleiro e não o goleiro indo pro Tigrinho, porque aí só ficava olhando um lado. Nessa árbitra tem que olhar tudo. Estou dizendo que a falta, na visão deles, não na minha, não foi absolutamente clara, tanto que eles desistem da tentativa da falta por baixo, eles concordam com o árbitro e vão buscar um empurrão por cima. Não é buscar. Houve o é do jeito que você fala, parece que foram achar uma coisa que não existia. Eles foram buscar primeiro por baixo, não encontraram. E depois eles... É normal, você vai olhar o lance de maneira geral. Então, assim, é isso que incomoda o torcedor do Corinthians. É isso que incomoda os torcedores dos outros times. As pessoas tentam inverter uma coisa que é lógica. A falta é clara. Aí surge polêmica no jogo. Que polêmica? Que polêmica? Aquilo é uma falta e um erro de arbitragem que o VAR corrige. Ponto. Vamos pro próximo lance. É igual o Vitinho, não tem discussão. Aquilo é vermelho, aquilo é uma palhaçada não expulsar o Vitinho. Ali vira uma coisa que... Aí beleza, isso é... Todo mundo tem discussão. O do Corinthians vira polêmica, uma coisa que também é óbvia. É tão óbvio o vermelho do Vitinho quanto óbvio o que aconteceu a falta nos dois no lances, jogador no final do das contas? Gol anulado e não foi expulso o Vitinho, certo? Então, mas o do Corinthians trata... Gol anulado. Pelo árbitro não, hein? Gol anulado. Pelo árbitro não, hein? Pelo gol árbitro, anulado. O árbitro teria dado o gol. Inacreditável. O que será? Teria dado o gol. Gol anulado. Teria dado. E não expulsão do Vitinho. E o pênalti no Mateuzinho? Enquanto 2-0 faltando 5 minutos. Inconclusivo. 2-0 faltando... Mesmo no inconclusivo, vambora. É cal e acabou. O cara chamou. O cara chamou... E mandou cal. Você viu o diálogo? E o árbitro mandou cal. É claro, porque ele não tinha câmera. Então, e mandou cal. Sentimento... Não foi isso que ele está aqui, no diálogo. E mandou cal, e acabou. E mandou cal, exato, porque ele não tinha câmera. Então, aí sim. Aí tá tudo bem. De fato, olha... É isso que eu falo. Como é que é o open bar de pênalti? O open bar de pênalti, Itaquera, pode começar a prestar atenção. É isso que tá rolando. É um monte, um atrás do outro. Fora os gols anulados. 2 contra o Vasco, 2 contra o Inter, 1 contra o Bahia. Virou um open bar de gol anulado também. São 6 ou 7 nos últimos 10 jogos de Itaquera. Olha, o Corinthians é um dos times mais prejudicados pela arbitragem. É que a sua ironia, ela tampa a estatística e o que eu estou trazendo é fatos. É fatos. Tá bom. Fatos. 2 gols anulados com o Vasco, 2 com o Inter. Tudo neste brasileiro. Certo. O Corinthians é o time que mais tem lances reformados pelo VAR, ao contrário. Isso é matéria do GE, não é minha, não é estatística. É o GE que fez lá. São 25, 18 voltas contra o VAR. Análise contrária do VAR contra o Corinthians. É o time, é disparado, assim, 25 reformas. O Vasco tem 4, o outro tem 25. Então, mas é isso. Eu estou trazendo à tona as coisas. Estou dizendo, o Vitinho não ter sido expulso é um escárnio. É um escárnio. Só que a falta não ter sido marcada, precisar do VAR, é um escárnio também. Perceba que a falta foi ao VAR e foi revisado e o gol anulado. E o pênalti que está fora, corpo do cara está fora. O escárnio. Sem conclusão, cal e acabou. Dos 3 lances polêmicos, o mais evidente ficou por isso mesmo, né? O mais evidente? A pisada. Ele é evidente como a falta claríssima que o estádio inteiro viu. Foi revisado, meu velho. E foi anulado o gol. E o terceiro, que não tem conclusão, é cal e acabou. É isso aí. Então esses são os 3 lances polêmicos. No fim das contas, Massa, oficial, classificou como todo mundo achava que ia classificar, né? A classificação sim. Ele faz uma surpresa, ele nunca tinha feito o que ele fez taticamente. Ele faz o Angileri de terceiro zagueiro e põe o Bidu. Então não era uma dobra de laterais como o Abel faz, como outros treinadores fazem, mas estavam os 2 laterais esquerdo em campo, ponto. Isso ele nunca tinha feito dessa maneira, mas era o Angileri fazendo a saída de 3 e deixando o Bidu aberto, como se fosse um ala super ofensivo e o Mateuzinho liberando para atacar, 2 volantes, o Garro e os 2 da frente. Eu falei ontem daquela possibilidade, numa dessa do Yuri ou do Memphis, um dos 2 ficarem para o Guinegão jogar, acabou acontecendo. O Yuri, que estava um mês parado, ainda está claramente sem ritmo ali, os movimentos dele descoordenados em campo, depois que ele entra ficou claro isso, então optou-se por ele começar no banco. E o time, de maneira geral, controla. Foi uma classificação, os 2 jogos, tirando um momento ou outro ali na Arena da Baixada tal, foi uma classificação de 180 minutos que o Corinthians ganha os 2 jogos, faz 3 gols... não toma nenhum e se classifica, eu acho até com uma... A palavra talvez não é superioridade, mas é com uma firmeza que eu acho que era um pouco esperado. Todo mundo aqui nessa mesa, em qualquer lugar, dizia qual é o confronto
mais desequilibrado ou de mais fácil prognóstico? É Corinthians e Atlético, um tá na Série B, tá numa situação complicada, tá tendo que priorizar para tentar voltar para a Série A, e o Corinthians vai decidir na sua casa e tudo mais contra um adversário que eu falei ontem aqui, é um freguês histórico, né? Ontem se isolou como o time que mais jogou na Neoquímica Arena e que não tem vitória. Então são 11 jogos agora, 6 derrotas e 5 empates, nunca ganhou lá dentro desde 14. Ontem foi a confirmação do 4º mata-mata que o Corinthians joga com o Atlético, as 4 vitórias também. Então, assim, o cenário estava posto e ele foi confirmado com essa classificação que rende 10 milhões de reais ao Corinthians nas 4 fases, chamada terceira fase da Copa do Brasil, oitavas, quartas e a semi. O Corinthians, então, tem agora 20 milhões de reais conquistados. E quem vai à final garante ou mais 35 quase, que é o vice, ou 77, que é o título. Então, você imagina a diferença que faria para o Corinthians ir para a decisão, seja pelos 35 ou pelos 70 e poucos, em termos financeiros. Apesar que quando você ganha o título, você tem que dividir metade, pelo menos, com jogadores, comissão técnica, tal, enfim. Mas tudo bem. Então, mas de qualquer maneira, seria um aporte muito grande financeiro aqui para o Corinthians, que está com transfer ban e tudo mais, seria importante. Quarta semifinal seguida, 22, 23, 24 e 25, a gente mostrou ontem, diante de um cenário que o clube aí está com todas essas dificuldades que a gente vai falando todos os dias, me parece um número bastante significativo. São 4 decisões, passou em 22, foi a final e perde, agora vai lutar contra um dos mineiros para poder ir à decisão. O Cruzeiro ganhou a primeira, a gente tem que aguardar hoje ver o que vai acontecer. No caso, é engraçado falar assim, engraçado é o seguinte, o Cruzeiro agora é minha opinião, né? É um time mais forte que o Atlético, ponto. Só que o Cruzeiro jogaria no Mineirão, que não tem grama sintética, então pro Garro, pro Memphis, que odeia grama sintética, como o Neymar, enfim, no final das contas talvez seria mais interessante jogar na grama natural, mesmo sabendo que o Cruzeiro hoje é um time mais forte do que o Atlético, enfim, que tem toda uma montanha para subir hoje. Mas é isso, classificação confirmada, garantida, uma renda altíssima ontem, apesar de 41 mil pessoas, a renda impressionante, eu vou até pegar ela aqui, eu tinha separado, ontem a renda deu 3 milhões e 500 para 41 mil pessoas, o ingresso estava pouquinho, o Corinthians quando aumenta só um pouco, né? Tipo, a Norte aumentou R$3, a Leste aumentou R$8, mas enfim, é um aumento que na hora que você põe 40 mil pessoas, um outro setor que era R$40, R$50, enfim, mas a maioria eram aumentos bem pequenos, mas quando se aumenta já deu uma renda então de quase 3 milhões e 600. É o Corinthians então agora, o Arnaldo sempre alertou, quem passar respira, tem um brasileiro inteiro agora para se cuidar. E lá em dezembro, aliás, a CBF soltou as datas, né? 10 e 14, se eu não me engano, são as semifinais. Pós-final do Brasileirão. Pós-final do Brasileirão. 10 e 14 de dezembro serão as semifinais da Copa do Brasil. E a final? 17 e 20. Já é na sequência também. Detalhe que Você consegue matar tudo em 15 dias. Nessas 2 semanas 10. que o Brasileirão foi antecipado, 10 a 21 mata a Copa do Brasil. Então termina a temporada 21 mesmo. Sim, para os dois finalistas. Tá. É como se fosse a rodada 37 e 17. Então, saiu também o Mundial de Clubes, se algum brasileiro for campeão da Libertadores, você vai jogar mais ou menos ao mesmo tempo da semi da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Tá. Tem isso também. Muito bem, olha na tela aí com os números do Garro e no Guinegão, no jogo e também no confronto contra o Atlético Paranaense, foram os 2 destaques, né? Sobretudo ontem. Vamos ver. Olha lá, Guinegão, hein? No Corinthians 2-0, 77 minutos em campo, 1 gol, 1 assistência, 1 grande chance criada, 1 passe decisivo. Finalizações do gol, 1 gol. Efetividade absurda. 88% de acerto no passe, 1 de 5 duelos ganhos, 1 corte, nota SofaScore 8. E o Rodrigo Garro, 84 minutos em campo, 1 gol, 1 assistência, 1 grande chance criada. É a efetividade, né? Dos 2. E aí no confronto de ida, Guinegão
2 jogos, 2 como titular, Na 2 verdade, gols. nos dois, né? Hã? Pegando o confronto dos dois Exatamente, jogos. Arena da exatamente. Baixada e Isso Neoquímica mesmo. Arena. Finalizações, conversão de chance 100% no jogo de ida. E o Rodrigo Garro com os números ali que a gente está vendo no cantinho também. Então tá aí. Foram os dois caras, né, do confronto, Vessar? Porque o Yuri ainda estava fora, o Memphis também já joga o primeiro só ganhando minutagem, porque ele estava voltando de uma lesão. Agora, de novo, teve que sair anteriormente. Os laterais, ok, os zagueiros também, os volantes estão... Realmente, acho que nessa tela aí estão os dois protagonistas dessa classificação. Assim como, por exemplo, o Memphis foi muito fundamental contra o Palmeiras nas quartas, eu acho que esses dois aí, eles passaram a ser os nomes aí dessa vaga do Corinthians passando pelas quartas de final. Agora os números do Corinthians na Copa do Brasil. São números realmente... 5 Absolutos. jogos em 8 jogos disputados. Contra o 5 vitórias em 8 jogos. 5 vitórias em 8 É jogos. contra o Atlético Contra o Paranaense, Atlético na Copa do Paranaense. Brasil, naquelas 4 mata-matas que Isso eu mesmo. falei agora há pouco, destrinchadas. 15 gols marcados contra 7, 67 de aproveitamento contra 29. Ou seja, o Furacão é um freguês, né? Do E Corinthians. aquele 15 ali é muito por conta de uma meia dúzia que o Corinthians deu em 97, 3 do Dorival Agora, Pantera. os números também da Copa do Brasil são bem impressionantes. O Corinthians não tomou gol ainda? Ainda tá no Exato. jogo. Olha ali, ó. Isso. Olha aí, ó. Não, é impressionante. 6 jogos, 6 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. 100% de aproveitamento, 8 gols marcados, nenhum gol sofrido. 11 grandes chances criadas, 4 grandes chances cedidas. Parece outro time, Aí mas se fizer o debate pegando fogo entre o Vessone e o Arnaldo, né? Normalmente é entre o Vessone e o Massini. Pra quem não sabe, acho, se eu não me engano, posso estar errado, mas acho que o Arnaldo é São Paulino e o Vessone ele defendendo com unhas e dentes do Corinthians. Mano, é só ver os jogos aí, cara. Quantos gols aí o Corinthians tem sido anulado, é pênalti contra o Corinthians que não é. Esse pênalti aí, mano, foi fora da área. É só colocar numa inteligência artificial e falar pra ela se a bola tá dentro da área ou fora, mano. Todas tá falando que tá fora da área. Então, mano, ninguém não fala nada, né? Que nem o Vessone falou. Pega um lance que o árbitro errou a favor do Corinthians, pega 3 dos caras e fala que o Corinthians foi ajudado, mano. Então, na moral, sempre o Corinthians é ajudado. Então, os caras não suportam, né, ver o Corinthians na semifinal aí, com chance reais de título, já que os poderosos aí, Flamengo e Palmeiras, tá fora, né? Eliminamos as porcadas, o Massini ali, cheio de ironia ainda. Mas é isso aí, mano. Agora é esperar até a final do ano, 3 meses pra essa semifinal. Primeiro jogo, dia 10 de dezembro. Ainda acho que não saíram os mandos de campo, talvez amanhã. Mas, independente se a gente decidir fora ou dentro, mano, a gente tem condições de chegar à final. Até porque eu acho que o time vai estar completo. Vai focar aqui só no brasileiro. A gente distancia da parte de baixo lá. Aí quando chegar nas últimas rodadas, dá até pra poupar o time, cara. Só não pode chegar lá no final do brasileiro lá brigando contra o rebaixamento. Aí o Dorival vai ter que colocar a força máxima até o final do campeonato. Então vamos ver o que vai acontecer aí. Esperar também a volta do Carrilho. Eu acho que ele volta até lá. Então é isso. Comenta aí o que você achou dessa treta entre o Arnaldo e o Vessone. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringa na informação. Então até o próximo. Valeu, nós.